Fala pessoal, nessa aulinha de hoje a gente vai aprender como trabalhar com Dependency Injection e como que isso vai ajudar no nosso dia a dia, tanto na manutenabilidade do nosso código, quanto também no próprio desenvolvimento, a gente conseguir aplicar essa pattern de uma forma que a gente consiga trabalhar mais estruturado e ganhar um pouco de velocidade aí quando precisar incluir uma classe que depende de outra, que depende de outra. Quando a gente fala sobre Dependency Injection, o que vocês têm que saber é que existem várias formas de se fazer Dependency Injection. Você pode chamar um método que vai vai injetar a dependência. No caso, esse é o setter injection. Eu vou até adicionar aqui um novo arquivo, tá? Eu vou chamar de tipos.txt ou md de markdown, né? É a setter injection. A gente também pode setar, essa é a forma que o pessoal mais costuma usar, que é setar no construtor, no método construtor. Esse método é chamado de é difícil escrever essa palavra, constructor injection, tá? E são essas duas formas que a gente vai falar hoje, tá? Além dessas, a gente ainda tem a interface based injection. A gente também tem a annotation based injection, tá? Quem não a interface based injection é baseado em interfaces, tá? Aquela classe interface que fica no lugar do class, tá? A annotation based injection é aquela usada por exemplo, pelo Doctrine, em que você coloca uma anotação com um comentário e ela vai injetar ali dentro a sua dependência. Na verdade, de todas elas é a que eu menos gosto, mas é opinião particular, tá? Eu não gosto dela porque eu acho que o comentário foi feito para comentar, não foi feito para isso. Então, tá? E a última é a Service Locator, tá? É a mais bacana de todas. A Service Locator Injection. A Service Locator Injection, ela é o primeiro tipo de injeção de dependência que a gente vê normalmente quando começa a trabalhar com Zend, por exemplo, tá? Que em vários momentos você tem que criar um serviço e para poder injetar as dependências ali, fazer o gerenciamento de dependências. Mas antes da gente começar a realmente criar esses caras aqui, ó, falar do setter injector e do construct injector, que é o cara que são os caras que mais são comuns a gente ver e até de trabalhar por conta da facilidade, tá? Eu vou começar a primeira coisa aqui, eu vou criar um arquivo composer. Eu já deixei o meu composer.par ali para criar o meu autoload, tá? E depois eu vou injetar alguma coisa ali. Vamos lá. Eu já tenho ele previamente preparado, obviamente, né? Pra gente não ficar perdendo tempo digitando. Tá, e é isso aí. Vou abrir aqui o terminal. E vou rodar aqui já o meu comandinho, que é um php composer.par, na verdade, install. Enquanto ele vai processando aí o pedido, vai fazendo todas as coisas, a gente vai começar a criar a nossa primeira classe, tá? Eu vou criar uma classe dentro do diretório src, tá? Dentro desse diretório src, eu vou criar um novo diretório chamado core. Esse nome não é à toa, tá? Eu já informei ele no Composer que eu ia usar ele dentro do diretório src, que é o diretório source, né? E dentro desse diretório
eu preciso de um namespace antes de chamar minha classe, tá? Alguma coisa para intermediar. Então eu vou chamar de classes. Aqui dentro eu vou criar minha primeira classe, tá? Que é uma classe A. Só isso. A gente vai ter 3 classes: classe A, classe B e classe C, tá? A classe A, ela não tem nenhuma injeção de dependência. Ela mesma é a dependência de outras classes. A única coisa que ela vai ter é um get A, tá? Que vai retornar alguma coisa pra gente. Por exemplo, aqui, ó, return, esta é a classe A. Tá? A classe B, ela vai carregar a nossa classe A, tá? Para ela fazer isso, a gente vai usar o método constructor injection, tá? Que é aquele primeiro que eu disse sobre criar um construtor. Aqui ainda faltou o namespace, deixa eu adicionar. Core classes. Senão ele não vai fazer o autoload, óbvio. Tá? E para isso a gente vai precisar primeiro de um atributo aqui. Eu vou criar um atributo privado, vou chamar ele de atributo A, para poder fazer referência à nossa classe. Posso pôr o nulo, posso não pôr o nulo, tá? Se não quiser pôr também, o valor já é nulo, se você não colocar. E o public function construct, na verdade, vai ser o que vai carregar a nossa classe A, por isso eu vou colocar o nome dela aqui, e a nossa variável, que vai ser enviada quando eu instanciar a classe B. Tá? E aqui eu simplesmente informo que o atributo A vai receber a minha classe A. Tá? Com base nisso agora, ó, eu posso, por exemplo, fazer um get A. Eu chamo de get para poder fazer referência ao nome muito usado, um padrão muito usado de que get é para a gente receber e B é para a gente enviar. Desculpa, get é para a gente receber e set é para a gente enviar um valor para nossa classe, tá? Ou um atributo da classe. E ele vai simplesmente dar um return this A e retornar a nossa classe. Na sequência, eu vou repetir o processo, só que nesse caso, tá? Ele vai dar um return B, e o return B dessa classe, ele vai fazer a mesma coisa da classe A. Esta é a classe A. Por quê? Para a gente poder saber daqui a pouco quando a gente começar a instanciar, tá? O que acontece é que normalmente quando a gente trabalha com injeção de dependências, é que normalmente a gente não passa esse cara aqui e vem aqui, dá um new A, tá? Para ela poder carregar. Já gerou todos os arquivos. Vou criar aqui um novo arquivo PHP, vou chamar de index.php, tá? Que vai ser o arquivo onde a gente vai começar a fazer todo o carregamento das nossas classes e tudo mais. Normalmente tem algumas configurações que eu seto logo no começo de todo o arquivo que eu crio, que é definir aqui o charset para o TF8, tá? Eu defino também o diretório base para os meus includes e um DS para não ter que ficar digitando director separator toda vez, tá? E agora sim, ó, agora que eu só vou dar um use core barra classes barra A e a mesma coisa para minha classe B. Tá? Agora eu já posso usar elas normalmente aqui embaixo, tá? Como eu injetei a minha classe A na minha classe B, eu simplesmente tenho acesso aqui, ó, posso colocar aqui uma variável B igual a new B, tá? E aqui, por exemplo, dá um echo, vou até dar um
uma tag PRE aqui. E aqui um var dump. Isso. Eu posso dar um B, get B, tá? Posso repetir aqui embaixo, ó, um get A, tá? E provavelmente ele tem que trazer pra gente os resultados esperados. Vamos fazer um teste, ver se eu fiz tudo certo. Aqui ele deu um erro aqui, classes, na verdade é classes, né? Como eu copiei daqui, então aqui também tá errado. Vamos verificar agora. Agora sim. Então ele retornou essa é a classe A, essa é a classe A. Aqui ele deu essa é a classe B, na verdade, né? Pronto. Então, ele chamou a minha dependência, tá? Ele indicou aqui, ó, que a classe A, ela é carregada na classe B automaticamente. O que acontece é que quando a gente trabalha dessa forma, tá? A gente está informando que isso daqui, que essa classe, ela é diretamente dependente da classe A, tá? Quando a gente, uma boa prática para se trabalhar, para poder agilizar o nosso dia, é que todas esses carregamentos de classe sejam feitas por uma, digamos, uma lista, uma biblioteca que vai analisar e fazer toda a injeção da dependência para a gente. Obviamente que a gente vai ter que informar quais são essas injeções, tá? Mas com isso, sempre que a gente chama uma classe, a gente sabe exatamente o que está acontecendo, porque a gente tem isso registrado. O primeiro princípio de dependência injection que você tem que saber é inversão de dependência, que é o que? Inverter essa dependência. Dizer que essa classe ela vai ser informada, tá? Ela vai ser injetada aqui dentro. Para isso, a gente informa aqui o tipo da variável, que é um tipo de objeto A, e uma variável que vai receber esse objeto. Eu copio aqui, colo esse A aqui, ó, e agora aqui a coisa muda, porque aqui eu preciso dar um new A, que é para poder passar essa dependência, tá? O resultado é exatamente o mesmo, tá? Esse método de injeção que a gente fez é chamado de... Desculpa, é o chamado Constructor Injection, tá? A gente ainda tem mais um tipo de injeção de dependência. Eu vou criar uma classe C para ilustrar isso. E esse tipo de injeção de dependência, ele é chamado de Setter Injection, tá? Como assim? Porque a gente vai ter aqui dentro, ó, obviamente, dois atributos, um A e um B, se você não sabia que dá para passar na mesma linha, tá? Vou aumentar um pouco aqui, acho que vai ajudar. Só por uma vírgula, você pode passar uma variável depois da outra com a mesma visibilidade. Vou dar um public function. Eu disse que a gente vai trabalhar com set e com get, então é set A. E o set B. Tá? O processo é exatamente o meu, ele vai receber aqui a minha classe A. E aqui ele vai receber a minha classe B. E com isso, eu posso simplesmente vir aqui agora, dar um this A igual a A. E nessa classe aqui, informar que this B é igual a variável B informada ali, tá? E simplesmente copiar por exemplo, esse get A aqui, ó. Colar aqui na classe, porque a gente também tem que receber esse valor. A variável é privada.
um getA e um getB. Agora que está criado todos os nossos getters e setters aqui, a gente pode instanciar a classe C e instanciá-la novamente aqui embaixo. C igual a new C. Eu posso fazer de duas formas, né? Aqui é a mesma coisa. Posso passar a variável que está ali em cima, a minha variável B, ou posso simplesmente copiar isso daqui, colar aqui dentro. Também vai funcionar. Vou fazer dessa forma aqui. Tá? Eu não tenho mais variável B, então aqui, ó, eu vou chamar minha variável C. E vou dar um outro getB aqui na frente, que é o nome do meu método, tá? O getB vai retornar a classe, e com a classe eu vou chamar o getB. Então, na verdade, são duas funções com o mesmo nome, mas essa primeira retorna a classe. E eu vou vir aqui, vou copiar esse var_dump novamente, e vou dar um getC aqui, para a gente poder também ter aquela mensagenzinha informando que aqui está tudo certo com a nossa classe. Como ela não existe, vou copiar daqui, colar para cá, vou trocar aqui para C, e vou trocar a mensagem aqui para C. Vou recarregar e ver o que vai acontecer. Opa! GetB recebeu um valor nulo na linha 17. Ah, tá. Na verdade eu estou fazendo errado, né? Porque na verdade agora a gente não está mais trabalhando com um construtor como eu tinha feito da primeira vez. A gente está trabalhando com set e com set. Nesse caso aqui, tá? Eu só vou declarar aqui minha variável, dar um set a igual. Opa. E aqui passar o meu new a. E da mesma forma, vou setar aqui agora o meu C, set B, new B, e ele tem uma dependência que é carregada via constructors injection, e vou declarar aqui então um new a. Vou carregar aqui, ó. Faltou, deu um eco, faltou alguma coisa. Aqui faltou um ponto e vírgula. Tá, ó. Essa é a classe B, essa é a classe A e esta é a classe C. Então ele carregou todas as classes, tá, da maneira como eu estava esperando, e trouxe uma dentro da outra aqui através da inversão de dependência, tá? Mas isso ainda é pouco prático, porque toda vez que eu for chamar minha classe C, eu vou ter que dar um set_A e um set_B, quando eu podia ter passado no construtor, daquela primeira forma, como eu tinha feito, tá? Aqui dentro já para ele declarar as duas classes automaticamente. Nesse caso, tá? A gente vai precisar de um gerenciamento para isso. E a gente vai construir agora uma inversão de controller, tá? Pode parecer complicado, é o famoso IOC, mas a inversão de controller, tá? Ela é um cara chamado container, tá? E esse container, essa classe container vai guardar todas as informações de relacionamento, de injeção de dependência da nossa aplicação, tá? Para isso eu vou criar aqui um novo diretório, tá? Vou chamar de IOC, que é Inversion of Control, que é a minha inversão de controller, e vou criar a minha primeira classe aqui dentro. Eu vou chamar de IOC1, porque eu vou dar dois exemplos para vocês. Tá criada aqui a minha primeira classe, meu primeiro container. Como a gente vai trabalhar aqui com registros, com registro de dependências, eu vou criar aqui minha primeira variável, tá? Chamada
de registro. Se você está se perguntando por que toda hora ele cria o atributo privado, tá? É porque quando você trabalha com orientação ao objeto, é uma coisa que você tem que entender, é que todo objeto é responsável pelos seus atributos. Então você não pode deixar aberto para você evitar ter problema com você mesmo, tá? Isso é um problema que você evita com você mesmo. Você simplesmente seta ele como privado. Assim você não tem acesso, você não usa ele. Você cria um método que vai manipulá-lo, que vai injetar o dado nele, tá? Vou criar dois métodos, tá? Um vou chamar de registra. E o que vai ser responsável por registrar, inserir aqui dentro a nossa dependência. E um public function requisita, que vai trazer todas as dependências cadastradas, que vai trazer a dependência que a gente solicitar. Tá? Eu também vou criar aqui, por último, um método público também, chamado de registros, que vai trazer todos os registros cadastrados para a gente. Agora que eu já estou com isso pronto, vou criar o mais simples, que é return this registro. E aqui no meu registro, ó, ele vai ter dois atributos, que é um nome e um método. Tá? Aqui vou dar um this registro. Ele vai inserir dentro desse registro o nome que eu der, no formato de array, e o método que eu passar lá, a função que eu passar. Tá? E aqui eu vou retornar esse cara. Então eu vou dar um return this registro nome, e aqui vem o truque. Abre e fecha parênteses. Porque você vai estar chamando uma função, na verdade, tá? Criou aqui, tá? Eu posso vir agora, aqui no meu index, ó. A primeira coisa que eu preciso fazer é registrar o meu container. E OC1. Tá? E agora eu posso usar. Nota que toda vez que você digitar isso daqui, que você for usar a classe C, você tem que dar um set A e um set B. A ideia agora é que isso deixe de acontecer. E para isso, ó, eu vou dar aqui um as para poder setar um apelido e vou chamar de Dependency Injection, DI. Tá? Assim, quando eu chamar os próximos exemplos, a gente não vai precisar ficar trocando isso. Então aqui eu vou vou chamar um DI igual a new DI, fechou, tá? Vamos registrar então as minhas dependências. A minha primeira dependência, registra, vou chamar de B, e o segundo método, o segundo atributo é uma função. Então vou criar aqui, ó, dar um ponto e vírgula para não dar erro. E aqui eu vou construir vou injetar a minha dependência. Por exemplo, o B é igual a new B, e eu injeto aqui new A. Tá? E dou um return B. Vou repetir o processo aqui, só que agora eu vou dar um DI, registra C, e é a mesma coisa, uma função, um método. E aqui dentro desse método, eu vou chamar uma variável C, podia ser uma variável B também, afinal de contas elas são locais, só rodam aqui dentro. Posso até copiar o que está aqui embaixo, ó. E só dar um return C. A partir desse momento, toda vez que eu quiser instanciar novamente a minha classe C ou a minha classe B, eu simplesmente vou chamar
tá? O meu método requisita, que vai receber aqui o nome que eu dei no registro, tá? Nesse caso aqui, ó, eu posso vir armazenar aqui em B, é um DI antes, né? Um DI requisita B e um DI requisita C, tá? Daqui para, nota que você gastou um pouco de código aqui, trabalhando numa estrutura mais elaborada, mas daqui para baixo, ó, é uma linha e não importa a quantidade de injeção que você vai ter aqui. Você tem uma classe que traz duas, mas você pode ter, por exemplo, um controller, uma classe controller, tá, do MVC, que vai carregar o model, vai carregar a Vial, vai carregar uma classe de requisição, que vai descobrir se é um get, post, retornar os dados, uma classe que cuida da URL, tá, de repente, mais uma infinidade de coisas assim que pode acontecer, tá, no caso, só nesses exemplos você tem model, controller, quer dizer, já são 3 classes que estão injetando, e cada classe pode ter a sua própria dependência. Por exemplo, a classe model pode depender de uma classe que vai cuidar do banco de dados, pode ser, por exemplo, ela é dependente de uma classe instrução que gera todo o SQL e que, por sua vez, é dependente de uma classe banco de dados, quer dizer, já são dependência sobre dependência sobre dependência que você resolve de uma vez só. Requisita C, requisita B, você resolveu toda a dependência. Você só fez isso uma vez. É rápido a manutenção disso, porque você só vai vir onde você registrou para você poder alterar, e você só vai ter, e durante o desenvolvimento, você só chama uma vez, só chama uma linha. Tem que voltar, descobrir onde você fez, de repente não lembra mais qual que é a ordem, tá? E você tem que voltar lá atrás, achar um arquivo que você fez isso, copiar para trazer para cá. Quer dizer, já evitou você ter que ficar copiando e colando o seu código, tá? Repetição de código, tá? Mas é lógico que a gente vai ter que testar e ver se minha classe está funcionando. Afinal de contas, eu sou humano e tenho todo o direito de errar. Aqui vai ficar a mesma coisa, porque eu chamei os mesmos nomes de classe. Eu só vou adicionar aqui, ó, antes aqui, 2 caras que eu vou chamar de B e B. E aqui vai dar um getA. GetA. E aqui só um getB. Aí tem que retornar 5 linhas para mim. Vamos ver se eu fiz tudo certo. A classe não foi encontrada. Vamos verificar o que foi que aconteceu. É IOC1. Definir de C, na linha 23. Nesse caso, acho que é mais bacana a gente chamar dessa forma. Chama com namespace completo e remove isso daqui. Deixa eu repetir isso aqui embaixo, tem mais 2 lugares ainda. Aqui, aqui e aqui. Tá? Eu só setei a classe com namespace completo para o autoloader poder encontrar. Na linha 23 ainda. Aí IOC1 na linha 23. IOC aqui. Vamos chamar todos os registros e vamos ver aqui. Vou dar um var dump C DI registros.
Ctrl B, Ctrl C. Ah, tá. C minúsculo, né? Tá aqui. As duas primeiras, essa é a classe A e essa é a classe B, com base, tá? Nas duas primeiras linhas aqui. Deixa eu tirar até esse vardamp aqui que a gente não vai usar mais. Tá? Da classe B e a classe C, get A, get B, get C, retornando tudo bonitinho, tá? É claro que a gente ainda pode melhorar isso aqui um pouco, tá? Por exemplo, eu fazer isso daqui com métodos interceptadores, tá? Eu falei isso outro dia numa aula sobre métodos interceptadores, tá? Vou criar uma classe IOC2 e eu vou dar um exemplo aqui. Outro dia eu falei sobre o método call, que ele chama, ele intercepta quando você chama um método que não existe, tá? Aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa, só que a gente vai trabalhar com atributos, tá? Vou criar aqui um atributo. Mesma coisa, chamado registro, para manter um padrão de trabalho. E vou ter aqui um public function set. Vai receber nome e método, como é o outro método. Esse método é uma variável. E vou ter um get, que assim como o requisita, ele só tem um atributo que é o atributo nome. Nota que é a mesma coisa, tá? E aqui, ó, vou copiar daqui, inclusive, o método registros. Que é para me saber se eu me perder, igual eu fiz, digitei letra minúscula, maiúscula, e acabei me perdendo. Se acontecer isso, eu tenho como trazer os dados, imprimir na tela e descobrir. Tô copiando e colando, é isso mesmo, tá? Copiando e colando, Ctrl C, Ctrl V. Tá? O método set, ele faz o quê? Ele intercepta quando você chama um atributo, tá? E esse atributo não foi encontrado. O método get, ele faz o mesmo procedimento quando você chama um atributo, ele faz a intermediação para poder imprimir na tela para vocês tudo certinho, tá? Agora, para a gente usar esses dois caras, também é super simples. Aqui no meu index, vou trocar aqui em cima primeiro a minha classe, tá? E aqui eu vou trocar, ó. Vou digitar um B, vou digitar um C, tá? Como ele está interceptando um atributo, quando eu chamo um atributo que não existe, ele cai dentro do set, tá? E ele pega aqui o nome do atributo que eu passei e informa dentro do registro, inserindo mais um nó nesse array. E o método aqui na frente, que é o valor que eu estou passando aqui, ó, tá? Esse valor que eu passei aqui. Eu faço a mesma coisa com o método C, dou um igual, o set interpreta, ele intercepta, tá? Armazena esse valor. Agora eu posso chamar o get, ó, que é a mesma coisa. O get, ele intermedia quando você chama um atributo que não existe. Nesse caso, um atributo C, por exemplo, ó, um atributo B, já que a nossa classe só tem um atributo que é chamado de registro, tá? E eu posso, ó, continuar trabalhando da mesma forma. Dessa forma é até mais interessante, porque economiza a gente ter que passar aquela coisa complicada. Não. DI B e informa um valor. Depois DI B e pega esse valor aqui e é para ele funcionar da mesma forma. Vamos testar. Opa. Linha 25. Aqui, para ficar faltando tirar o... Tá, ó. Então, o get, o set, adiciona um valor, adiciona no registro um valor de um atributo que não existe, e o get pega no registro o valor de um atributo que também não existe. Então, esse envia e esse requisita. Ainda tem o registros, funciona da mesma forma, tá? E agora a gente já avançou mais um pouco, tá? Para completar essa aula ficar completinha, tá? Eu vou vir aqui, ó,
vou criar um novo arquivo em PHP, vou chamar de index2. Não preciso pôr o ponto, ele vai preencher, tá? Vou copiar aqui o conteúdo daqui para cá e vou fechar. Assim fica um backup para vocês aqui, tá? E aqui a gente vai trabalhar com uma coisa um pouco mais elaborada do que a gente já fez, tá? Para isso a gente vai precisar fazer uma alteração no nosso Composer. Por quê? Porque agora a gente vai usar uma classe do Zend Framework, que é a classe Dependency Injection, o DI do Zend Framework. Tá? É super simples de trabalhar, não é difícil não, tá? Você só precisa configurar o seu Composer corretamente para ele poder baixar. Nota que desde o começo da aula eu tô com essa página aberta, tá? Não é à toa não. A gente vai clicar aqui no Download Now, framework.zend.com, vai abaixar um pouquinho e aqui, ó, tá? Onde informa que a gente pode instalar os componentes do Composer individualmente, a gente vai clicar em Via Composer, tá? Em cima do Zend Framework 1 e embaixo do Zend Framework 2. A primeira coisa que você vai fazer é informar o repositório, vírgula, colou, tá? E agora, chamar um require, tá? Só que esse require só vai ter um item. Eu vou até colocar só um asterisco para puxar a versão mais recente. E eu vou procurar aqui o Zend DI. Tá aqui, ó. Zend Framework DI. E agora que a gente já informou que a gente vai precisar do Zend Framework DI no nosso Composer, tá? Vou fechar e vou repetir o comando aqui, ó. php composer.far install. Ele deu um errinho aqui no Composer. Deixa eu dar uma verificada aqui, ver se aqui tá uma vírgula a mais. Vamos lá. Agora sim. Tá? Enquanto ele vai fazendo todo o trabalho pesado ali da coisa pra gente, eu vou remover isso daqui até aqui, tá? E já vou começar a trabalhar aqui, tá? Como eu já sei como é que a gente inclui, tá? Aqui a gente dá um Zend, super difícil, ó. O namespace é Zend DI, tá? Já coloquei um apelido aqui. Já instanciei ele aqui embaixo. E agora a gente vai começar a trabalhar. A gente vai começar instanciando primeiramente a classe B, tá? Porque é super simples. Quando a gente está trabalhando com o Constructor Injection, o Zend Framework, ele aqui está demorando um pouco para baixar, tá? Mas é por conta da minha internet, que aqui é um ambiente um pouco mais silencioso, então e a minha internet que não é tão boa quanto é no escritório. Mas enfim, tá? É super simples. Quando você trabalha com o Dependency Injection do Zend Framework, ele é mais mágico ainda do que a gente fez até agora, tá? Vou chamar aqui o meu B, vou dar igual, e vou chamar o meu objeto DI que eu acabei de criar. Vou chamar um get, e aqui eu vou passar o namespace, ó, mas em string, tá? Que é o core barra classe, ou classes barra B, tá? Ele automaticamente vai resolver todas as dependências para mim, tá? Vamos verificar se isso é verdade, tá? Para isso a gente precisa que ele acabe de instalar. E prontinho, instalou o Zend Dependency Injection. Tá aqui, ó. Ele automaticamente resolveu todas as dependências para mim do construct. Encontrou e instanciou minha classe A, ó, tá aqui, tá? E já fez toda a injeção. Só que quando a gente como nada nesse mundo é 100% perfeito, quando a gente trabalha com o modo de Setter Injection, a gente tem que fazer uma pequena configuração aqui no Dependency Injection, tá? Que é
chamar o configure. Tá? Aqui a gente vai chamar uma outra classe que é a Zend DI config. E aqui dentro passar a nossa configuração. Tá? A nossa configuração vai ficar dentro do definition. Vai ficar dentro de class. E aqui a gente vai começar a passar as classes que a gente trabalha, tá? No nosso caso, a gente vai chamar a classe C, que trabalha com setter injection. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui, vou informar aqui qual que é o namespace, que é core classes, o nome da minha classe completa, tá bom? Com o namespace. Aqui um novo array, e dentro desse array eu dou um set a required true, vírgula, set b required true. Agora, ó, eu passo o namespace aqui. Esse DI tem que ficar depois que eu instancio a classe, isso é mais que óbvio. Tá? Eu passo a minha classe C aqui, ó. Vou descomentar aqui, vamos ver se eu fiz tudo certo. Tá? E ver se ele resolveu todas as dependências. Deu um erro aqui. Send DI config na linha 15. Vamos dar uma olhada no meu diretório vendor. Zend/DI, vou copiar e colar para poder... Ah, tá. Não, tá tudo certo. Faltou, na verdade, um new aqui. Não precisa instanciar o objeto, a classe, para ela virar um objeto, né? Agora sim. Tá? Só que nesse caso, ó, eu tô jogando ainda dentro de B. Agora eu tô jogando dentro de uma classe chamada C, né? Vou manter essa daqui. Vou criar uma nova variável como eu estava fazendo antes e chamar duas dependências. A primeira no método é usando o construct e o constructor injection, e o segundo usando o setter injection. Tá? Então, o que está acontecendo? Ele abriu a classe, pegou o set A e o set B e falou, ó, tem dependência aí. Aí ele resolveu as dependências do set A e do set B. Tá? Na sequência, ele, quando instanciou o set B, ele automaticamente descobriu que o set B tinha uma dependência do tipo construct. Como não precisa configurar nada, ele simplesmente já resolveu a dependência pra gente e já trouxe tudo certinho. Nota que eu não preciso passar ele aqui, ó, tá? Ele vai dar erro nessas duas porque tá usando aquela classe B, ó. Mas depois vai que vai. Deixa eu até aqui, B. Prontinho, tá? E ele resolveu todas as dependências para mim aqui, tá? De todas as classes e foi resolvendo automaticamente. Se precisasse, se você tiver toda a classe que você tiver, que você criar através do método setters, você criou a classe, você vem aqui, gera um novo nó, adiciona aqui, tá? Classe B, tem um setter, ela tem um set A. Você vai e configura ela. Por quê? Porque automaticamente você vai inserindo todas as... preparando todas as dependências para depois, mais para frente, ele se virar e inserir tudo isso, tá? Eu acho que é isso aí. Espero que tenha sido útil para vocês, tenha entendido na prática o porquê de usar Dependency Injection, tá? No qual você troca 3 linhas de configuração na classe C por apenas uma, e se você vai usar ela muitas vezes na aplicação, você acaba aí ganhando um pouco de tempo
instanciando. Isso porque eu disse ganhando um pouco de tempo, porque eu simplesmente fiz assim, ó. C, depois eu dei um new, core, classes, C, tá? Depois aqui é um C, 7A, new A. Depois você tem um C, 7B. Aí aqui é um new B. E aqui no B, um new A. Tá? Nota que normalmente a gente ainda coloca isso, instancia essas classes dentro de variáveis. Tá? Então se você fosse instanciar dentro de variáveis, ia ter um pouquinho mais ainda de linhas. Ó. Você ainda ia ter linha A, linha B, a variável C, chamar aqui dentro. Ó. Aí aqui você ia chamar o A, aqui e o B aqui. Tá? Para poder trabalhar, ou seja, você troca isso daqui, que você vai ter que copiar e colar de um monte, de repente você vai usar em 2, 3, 4 lugares, você vai sair copiando e colando, porque você não vai redigitar, você troca isso por isso, tá? Então, a vantagem, tá, de se usar Dependency Injection é muito grande, tá? Vale agora você investir um pouco de conhecimento, conhecer mais sobre Interface Based, Annotation Based e Service Locator, tá? Para poder trabalhar direitinho, ter opções, mas enfim, com esses dois caras você já faz tudo o que você quer, tá? É isso. Eu espero que tenha sido útil para vocês e até a próxima aula, tá? Provavelmente na próxima semana a gente tem uma aula nova aqui. E é isso aí. Até a próxima e tchau, tchau.